Mulheres da Pan. Nosso papo agora é com a promotora Valéria Scaranz, que é uma poderosa nos assuntos de combate à violência contra a mulher, de gênero, e a gente vai falar sobre adolescentes hoje, é isso? Sim, hoje vamos falar sobre violência, adolescentes e namoro também, com estabelecer uma relação saudável e sem nenhum tipo de violência. Quais são os números para começar esse papo que a gente tem hoje de violência contra adolescentes? Pois é, a violência contra adolescentes nas relações de namoro tem aumentado cada vez mais e também nas ruas. E a pesquisa mais recente, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública desse ano, revelou o seguinte: das meninas, adolescentes e jovens, a cada 10, 4 sofrem algum tipo de violência. São números que são assustam, números né? Alarmantes. Então, até essa pesquisa traz a conclusão de que as jovens e as adolescentes estão sofrendo mais vitimização do que as mulheres adultas. Realmente são índices que chamam a atenção e justificam a adoção de algumas providências de caráter preventivo. Vocês têm feito uma campanha chamada Namoro Legal, tem até uma cartilha muito bacana. Que tipo de dica dá para essas meninas em relação a esses relacionamentos que não parecem, né? Às vezes estão ali meio maquiados. As dicas principais é uma campanha Namoro Legal, né? Nós começamos com uma cartilha, logo vem uma robozinha, uma surpresa, uma robozinha artificial para conversar com as jovens. E as dicas principais são para estabelecer as bases de sustentação, a independência, para que aquele relacionamento ele se estabeleça de uma forma tranquila, saudável, um namoro legal e não um namoro abusivo. Tem uma dica muito importante, que é como se fosse uma fórmula. Essa relação é abusiva ou não é? Qual é a fórmula? Se no seu namoro, de quem está assistindo a gente, tiver controle excessivo, aquele controle, monitoramento. Quer dizer, aquele namorado, a namorada que não deixa sair de casa sem ele. Aquele parece um detetive, né? Aquele controlador. Eu vi onde você foi, eu sei o que você fez. Onde você foi, com quem você tá, porque você chegou 10 minutos atrasada, que tipo de roupa você tá usando, eu não concordo com essa roupa, não concordo que você esteja estudando. A pessoa começa a controlar a ponto de diminuir a espontaneidade, quem aquela pessoa era antes do namoro mesmo. Então, essa fórmula, controle, aquele namorado que isola a namorada e ciúmes excessivo. Porque um pouquinho de ciúmes faz parte da vida, mas o ciúmes excessivo, aquele ciúmes que impede a pessoa de fazer as coisas do dia a dia, é preocupante. Então essa é a fórmula, é o SIC do relacionamento abusivo que a gente fala: controle, isolamento e ciúmes excessivo. Aí a luz amarela. E como os adolescentes chegam para contar? Elas procuram os pais, elas vão até uma professora, porque talvez seja uma dificuldade também do adolescente, ele saca que está passando por aquilo, mas não sabe a quem recorrer, né? Tem receio também do adolescente, do jovem, do namorado, sofrer alguma consequência porque gosta. É verdade. É difícil entender uma relação, é difícil compreender se aquela relação é abusiva ou não. Imagina para uma jovem adolescente, às vezes é o primeiro namorado, o segundo namorado, você tem a paixão própria da idade, a pouca experiência, tudo isso dificulta ainda mais essa conversa sobre violência, ela contar para alguém. O problema é que muitas vezes as adolescentes conversam com outras adolescentes. Com as amigas. Elas vão conversar com as amigas, só que as amigas têm a mesma experiência em termos de idade, vão dar os mesmos conselhos. Limitado, né? Exatamente. E a ideia de criar a cartilha Namoro Legal foi que essa cartilha fosse uma amiga, né? A cartilha é uma amiga. Quer dizer, tá com dúvida se aquilo é um relacionamento abusivo, tem dicas aqui. E aí, sacando que não tá legal, a primeira coisa a fazer é avisar algum adulto, né? Contar para os pais ou puxar um professor, algum responsável, alguém que ela tenha confiança. Com certeza, eu acho que essa cartilha, Namoro Legal, ela é uma cartilha que ela foi destinada a meninas mais jovens, mas ela pode ser usada por todas nós a vida toda, porque nós vivemos em uma sociedade essencialmente machista, discriminatória, sexista, então alguns tipos de violências, controles podem acontecendo. E a nossa expectativa com essa cartilha é que as jovens não sofram relacionamentos violentos, que elas consigam impor limites durante o relacionamento, estabeleçam suas bases de segurança para que isso não chegue a uma situação de violência física, por exemplo. Ou seja, conversando também com o próprio parceiro,
parceiro, dialogando, Sim. dizendo isso aqui não é legal, eu tenho liberdade de ir. Exatamente. Por exemplo, uma das dicas da cartilha, que está aqui, é super importante, ela fala do espaço, do território. Essa dica, meu espaço é só meu, o que ela tem por finalidade? É ensinar, ajudar essa jovem a descobrir quem são as pessoas que me dão segurança, estabilidade e quem eu sou de verdade. Aí tem uma espécie de um testezinho. Tem aqui pessoas mais importantes da minha família, amizades mais importantes. No meu tempo livre eu gosto meu lugar preferido eu me sinto atraente quando, eu me destaco na escola ou no trabalho quando, e meu maior dom é dar uma empoderada também, né? Um autoconhecimento. E ao mesmo tempo garante que ninguém passa esses limites. Ninguém passa esses limites. A gente está falando das pessoas com quem ela pode conversar. Então, com quem ela vai conversar? Com essas pessoas do território seguro, que é aquela amiga de confiança, uma pessoa de confiança da vida dela. Ela não pode se afastar desse território. E quem ela é, né? O que traz a essência dela. Porque às vezes num namoro, principalmente quando a menina é muito jovem, ela vai se isolando muito rapidamente, vai se submetendo rapidamente, fazendo todas as vontades do namorado. Tem até uma dica que é o código da boa namorada, né? Que a gente começa assim: sabe qual que é o código da boa namorada? Ele não existe. Porque ninguém é obrigada a cumprir uma série de regras para ser uma boa namorada. Uma relação... Você é a namorada que você quiser ser. Né? E a relação é baseada na igualdade. Então é isso que nós queremos com a cartilha Namoro Legal. Que ela saiba escolher parceiro, namorado, de uma forma racional, uma relação igualitária, em que os dois cedem um pouquinho, mas ninguém cede totalmente, em que ela continua se gostando, que ela tem os seus limites. E aí, quando acontecem violências, a cartilha ensina a identificar. E no caso dos garotos, como falar com eles, né? Muitas pessoas têm perguntado por que a cartilha Namoro Legal não é namoro legal para as meninas e para os meninos, né? Porque quem sofre mais são as meninas, né? Quem está mais sofrendo violência ali no dia a dia, é isso? Sim, exatamente. É fato que existe formas de dominação, de violências em todos os relacionamentos, né? Mas essa cartilha aqui, ela tem um foco muito específico. Nós queremos diminuir os índices de violência de meninas e feminicídios de meninas. Lamentavelmente, assim, infelizmente mesmo, as meninas têm morrido muito rapidamente. Então, o menino sofre violência no namoro? Sofre, mas ele termina com essa namorada, logo tá com outra e tal. Agora, o público de pessoas que morrem é constituído por meninas. Quem sofre uma violência mais severa é a menina. Então, depois nós vamos falar com os meninos, mas nesse momento nós queremos salvar as mulheres do nosso país, mesmo as mais jovens. Muito bacana. Bom, namoro legal, eu acho que todo mundo pode ter acesso à cartilha de que forma? Na internet? Sim, a cartilha ele está aberta ao público no site do Ministério Público. Para mães e pais também é importante, Sim. Porque né, o olhar do pai, ele diagnostica da mãe, ele olha ali e fala, alguma coisa está errada ali nesse relacionamento da minha filha, né? Foi muito interessante. As mães, por exemplo, estão usando muitas cartilhas para conversar com as filhas, porque às vezes a mãe não sabe muito bem o que falar. Isso é exagero da minha parte, eu devo falar. Então a cartilha também direciona um pouco. Não é fácil falar com adolescente, é difícil, né? Sobre nada. Nada, é um momento difícil, é um momento conturbado para quem está vivendo, é um momento conturbado para os pais. E aí, de repente, surge um material que fala, olha, você fale sobre isso, é importante, estabeleça esses limites. Então, a mãe também sabe o caminho que deve seguir para conversar com uma jovem e falar, olha, isso é perigoso para você, isso ok, isso não. Ajuda a mãe a estabelecer limites. Muito obrigada, viu? Muito esclarecedor. Eu acho que todos os adolescentes têm que olhar a cartilha. Às vezes tem uma amiga do lado, tá sabendo de um relacionamento de alguém e aí pode até dar um palpite, fazer uma sugestão, não é mesmo? Os adolescentes se ajudarem, né? Sim, a ideia então que essa cartilha seja uma uma amiga legal. Então, eu tenho uma amiga e não sei como orientar essa minha amiga, eu posso ajudar a cartilha, eu posso pedir para procurar um material. Ela está aberta ao público, pode ser acessada por mães, por pais, por amigas, pode ser usada em escolas. O que se pretender é uma cartilha realmente com uma finalidade social e nós temos esse sonho mesmo, que é um sonho de reduzir essas taxas, né? E de construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, equidade.
e com menos risco para nossas meninas. Muito obrigada, viu, doutora? Imagina. Bom, no EVA, a gente sempre tem matérias a respeito de violência contra a mulher, como se defender, como se impor e outras matérias de saúde, beleza, moda. É jp.com.br/EVA. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima.